Luiz, seu microfone. Falhas técnicas. Desculpa, pessoal. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos ao iConnect Experience 2021, um evento promovido pelo Instituto Connect, que é uma confraria de executivos que buscam conexões, aprendizado contínuo e, de alguma forma, retribuir à sociedade através de ações de impacto social. Meu nome é Guilherme, como vocês puderam ver, eu sou entusiasta do aprendizado contínuo, que me moveu a chegar no Instituto. Sou pai de uma família maravilhosa e atuo hoje na área de engenharia de manufatura e inovação de uma grande empresa que tem por missão trazer prosperidade através de soluções de transporte e infraestrutura. Mas a gente não está aqui para falar sobre mim hoje, a gente veio aqui para falar sobre velocidade da confiança. E conosco essa noite a gente vai estar com o Bill Moraes. O Bill, ele é o EVP e gerente geral da Franklin Covey do Brasil e vai contar um pouco mais para a gente sobre esse tema tão fantástico. Bill, é possível mensurar e quantificar a confiança? Conta para a gente aí. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Boas notícias. Totalmente possível de a gente aplicar no nosso dia a dia. Aliás, eu digo mais. Uma honra estar aqui em nome da Franklin Covey para participar com todos vocês desse evento do eConnect, nessa missão social. Eu vou falar mais já também sobre a Franklin Covey, mas é uma afirmação ousada. Não existe hoje competência mais importante para a liderança, em qualquer tipo de organização, pública, privada, com ou sem fins lucrativos, do que a confiança. E digo mais, Guilherme e todos, não existe nada mais rentável e nada mais ágil ou veloz do que a confiança. Então, é com isso que eu gostaria de trazer para todos vocês e começar a nossa apresentação aqui, compartilhando com todos vocês nossa experiência que nós temos como Franklin Covey, não somente aqui no Brasil, mas na América Latina, em mais de 160 países, onde a Franklin Covey atua nesse conteúdo que tem notório saber, ou seja, nós criamos esse conteúdo, dentre outros que eu vou falar aqui para todos vocês, chamado A Velocidade da Confiança. O papel-chave dos líderes e o ganho sistêmico no processo. Primeiro, eu queria trazer para todos vocês quem é da Franklin Covey. A Franklin Covey é uma empresa que nasceu há mais de 30 anos a partir de um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós investimos mais de R$ 1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento para trazer, dentre outros pontos, esse conteúdo que vocês terão contato a partir de agora. Nós, como Franklin Covey, temos como missão promover a grandeza das pessoas e organizações em todo o mundo, fundamentado em duas crenças-chave. Primeiro, de que o potencial para a grandeza existe dentro de cada pessoa e esse potencial pode ser desenvolvido e pode ser liberado. Nós, como Franklin Covey, parte daquele mais de R$ 1 bilhão que nós investimos em pesquisa e desenvolvimento, nós usamos para responder a seguinte pergunta: o que separa uma organização excelente de uma organização medíocre do mesmo mercado? Nós fizemos algumas descobertas interessantes. Primeira descoberta: nós descobrimos que toda e qualquer organização tem aquilo que nós chamamos de ótimos executores, que giram em torno de 15 a 20% das pessoas, equipes, dentro de qualquer organização. Quer seja uma organização excelente, quer seja uma organização com resultados medíocres. Acontece que toda e qualquer organização também possui o que nós chamamos de variabilidade, ou seja, nem todos se comportam de acordo com o que esses craques ou ótimos executores estão fazendo. Bom, se isso é dado, se esse ponto aqui, tanto ótimos executores como variabilidade, ocorre em ambas as organizações, quer seja uma organização excelente ou uma organização medíocre, a pergunta é: então, o que separa uma organização excelente de uma organização medíocre? Nós notamos que o que separa uma organização excelente ou organizações ótimas é o grau que essas organizações, representadas aqui em verde, conseguem institucionalizar os bons comportamentos dos seus bolsões de excelência. Não significa simplesmente reduzir variação. É reduzir variação dessa curva que vocês têm aí, essa comparação entre a curva verde, organização excelente, versus a curva azul, uma organização medíocre, e o quanto que o ponto médio dessa curva está representado em termos de performance, se vocês olharem aqui. Então, como eu consigo mudar comportamento em escala
em grande escala para poder mover essa curva. Por exemplo, como eu consigo mudar o comportamento de mais de 4 mil funcionários em mais de 40 aeroportos aqui no Brasil para ser uma empresa aérea mais pontual. Por exemplo, ou como eu consigo mudar o comportamento de mais de 200 mil pessoas dentro de um hotel para poder ser o melhor hotel em termos de satisfação. E é justamente isso que nós fazemos como Franklin Covey. Nós ajudamos organizações a institucionalizar seus bolsões de excelência em escala, atuando em 3 grandes grupos de conteúdos e de soluções. Primeiro, nós ajudamos na execução de iniciativas estratégicas que demandam muita mudança de comportamento humano. Segundo ponto, no desenvolvimento de líderes que trabalham baseados em uma cultura mensurável de confiança, que vai ser o nosso grande tema hoje aqui. E terceiro, mas não menos importante, desenvolvimento das habilidades de eficácia em todos os níveis da organização. O que nós não fazemos como Franklin Covey, nós não ensinamos a desenvolver linhas de código. Eu sou um cientista da computação como primeira formação. Isso nós não trabalhamos como Franklin Covey, mas nós atuamos com problemas complexos, com pessoas complexas, para alcançar resultados que requerem muita mudança de comportamento em larga escala. Em onde nós atuamos? Primeiro, nós desenvolvemos o nosso conteúdo. Nós não lemos o livro de alguém para desenvolver o nosso conteúdo. Nós temos notório saber o conteúdo best in class, as melhores soluções no mundo todo, em mais de 160 países, disponíveis em todas as modalidades, live online, integrada, com qualquer tipo de modalidade, com alcance e distribuição em mais de 20 línguas, com líderes de pensamento moderno trabalhando conosco a cada semana, curando e desenvolvendo novos conteúdos e novas soluções para os novíssimos desafios que nós estamos enfrentando. E um desses desafios envolve justamente o Stephen M. Covey, que é autor de um best-seller global que vendeu mais de 2 milhões de exemplares, chamado A Velocidade da Confiança. Detalhe, o Stephen M. Covey, que é o filho mais velho do Dr. Covey, que é autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o Stephen M. Covey desenvolveu esse conteúdo quando teve a experiência de liderar da Franklin Covey como então CEO aqui da empresa, fazendo essa união de 2 empresas, a Covey Leadership com a Franklin Quest. Essa fusão foi tão desafiadora que originou um conteúdo arrojado para desenvolvimento de líderes que, como vocês têm aqui, aliás, eu até convido todos vocês a desfrutarem desse conteúdo nesse livro chamado A Velocidade da Confiança. O que o Stephen M. Covey traz para todos nós são algumas afirmações. Primeiro, a premissa de que a habilidade de criar confiança é a competência de liderança mais crítica dos líderes hoje. E aqui vem boas notícias. E essa é uma habilidade que pode ser aprendida. Vamos então ouvir do próprio Stephen M. Covey sobre ouvido a confiança em perspectiva. Vamos ouvir isso diretamente dele. Por que a confiança é a competência crítica no desenvolvimento de líderes para qualquer líder em qualquer tipo de organização pública, privada, com ou sem fins lucrativos. Vamos juntos. I'd like to share a powerful insight I've learned while teaching the speed of trust to tens of thousands of leaders in over 40 countries. As a leader, your ability to create trust is the single most critical leadership competency needed in today's workplace. Now, that's a bold statement. There are a lot of skills you need as a leader, but the most critical by far is the ability to create and sustain trust. Why is that? Think of water for a moment. Water is the vital substance that sustains all life on this planet. When it's there, everything flourishes and grows. When it's not there, everything withers and dies. Without water, there is no life. The same is true for trust. When there is no trust, relationships decay, projects fail, customers go to competitors, initiatives underperform, and work grinds to a crawl. But contrary to what most people believe, trust is not some soft, elusive quality that you either have or you don't. Rather, trust is a pragmatic, hard-edged, economic, measurable, and actionable asset that you can create. In fact, creating trust is something you can get good at, and far faster than you might have thought possible. In my experience, many teams are overmanaged
and under-led. If you want to learn the defining skill that can transform you from a manager to a leader, then learn trust. It's trust that turns a group of people into a team. It's trust that turns a vendor into a true partner. It's trust that creates a strong brand with loyal customers. Like a ripple in a pond, trust begins with you. It spreads out to impact your relationships, your team, and even your entire organization. As you intentionally grow trust, the stronger your culture, the better your performance, and the more enduring your results. Trust truly is the one thing that changes everything. Nessa reflexão que o Stephen Emar trouxe para nós, algumas perguntas aqui. Por que a confiança é uma competência crítica de liderança? Conforme vocês viram aqui, sem confiança eu posso ser um bom gestor de coisas, mas não de pessoas. Pessoas não nasceram para ser gerenciadas, pessoas nasceram para ser lideradas, porque elas têm a habilidade de escolher voluntariamente quanto você pode pagar, segundo o próprio Dr. Stephen Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Você pode pagar pelos braços e pelas costas de alguém, mas não pode pagar pelo cérebro e pelo coração das pessoas. Isso elas levam voluntariamente ao seu dia a dia. E isso eu só posso conquistar quando eu uso a confiança como um ativo. E aqui vem essa segunda pergunta que nós vimos lá no vídeo. Em que a confiança se parece com a água? A água, nós talvez não vemos a água de maneira rápida, mas ela permeia tudo. Todos os seres vivos dependem da água. Ou seja, sem isso, sem confiança, tudo perece. Com confiança, tudo pode crescer, tudo pode se desenvolver. Ou seja, a confiança é aquilo que permeia tudo, todo tipo de relação humana, não somente no meio profissional, mas em qualquer tipo de relação humana entre pai, filho, família, amigos, comunidade, um propósito comum, ele envolve também confiança. Por isso, essa é a competência crítica para todo e qualquer líder hoje. Agora, o que é confiança? Eu, como cientista da computação, fiz essa pergunta para mim mesmo. Peraí, mas confiança é um sentimento? Eu tenho ou não tenho confiança, talvez? Não, segundo o Stephen Emar Covey, nesse best-seller chamado A Velocidade da Confiança, a confiança nasce de 2 variáveis. Perdão ser tão matemático aqui. Mas nasce da primeira variável, caráter, e segunda variável, competência, de uma pessoa ou de uma organização. E o oposto da confiança é o que nós chamamos de suspeita. Agora, olhem só que curioso, como confiança é um ativo pragmático. Vamos supor que nós tenhamos uma equipe, ou mesmo uma família, uma comunidade, uma organização que tenha baixos índices de confiança. Nós chamamos que esse tipo de organização ou equipe paga tributos, como se fossem taxas ou impostos sobre a confiança, porque graças a um baixo nível de confiança, há menos velocidade e há mais custos. Isso desacelera ou qualquer sucesso dessa equipe ou dessa organização, ou mesmo dessa família. Agora, ao contrário, equipes que desfrutam de altos níveis, que não desfrutam de altos níveis de confiança, eles pagam tributos. Alguns desses exemplos, burocracia, falta de comprometimento, fraude, evasão de clientes, são alguns exemplos de tributos que as organizações ou equipes pagam ou recolhem graças ao baixo nível de confiança. Ao passo que equipes e organizações que têm um alto nível de confiança recebem dividendos graças a isso. Ou seja, isso acelera o processo. Altos níveis de confiança podem gerar mais velocidade. E digo como um pobre desenvolvedor de software que adora metodologia, sempre adoro até hoje, mas nenhuma metodologia mais rápida do que confiança entre as pessoas. Não há nada mais rápido do que a velocidade da confiança. E não há nada mais rentável ou com menos custos do que a velocidade ou os dividendos que nós recolhemos graças a um alto nível de confiança.
Com outras palavras, alguns dos exemplos desses dividendos que nós podemos desfrutar graças a altos níveis de confiança, mais inovação, mais cooperação, lealdade de clientes ou de colaboradores, por exemplo, mais valor para os stakeholders, para as partes interessadas, dentre outros exemplos de possíveis dividendos que nós podemos receber graças a altos níveis de confiança. Portanto, olhando esse diagrama que vocês estão vendo aí, confiança é um ativo pragmático. Agora vem a boa notícia. Mas, Bill, ok, eu entendi qual é o business case de confiança. Alta confiança, mais velocidade, menos custo. Ótimo. Baixa confiança, menos velocidade, mais etapas em um processo e mais custos graças a isso. Mas como eu posso desenvolver confiança? Aqui vem boas notícias. Confiança, segundo esse estudo feito pelo Stephen Marcovey, no livro A Velocidade da Confiança, a confiança começa conosco, começa como água, começa como uma gota que tem um efeito ondulante dentro de uma bacia ou dentro de um lago, por exemplo. Agora, por onde começa a confiança? Começa pelo que nós chamamos de os 4 cernes, ou núcleos da credibilidade. Como eu disse, são 2 variáveis. A primeira variável é o que nós chamamos de caráter, e a segunda variável, o que nós chamamos de competência, ou seja, quando nós falamos de caráter e competência, os dois somados levam a altos níveis de confiança. O que são os 4 cernes? Caráter envolve integridade e envolve intenção. Integridade, defender os seus próprios valores e me comportar de acordo com aquilo que eu defendo e acredito. Intenção, comunicar a minha intenção, e uma intenção que visa ao todo, não visa somente a mim, não egoísmo, mas envolve o todo. Isso envolve integridade e intenção, o que nós chamamos de caráter. Competência envolve capacidades. Eu sou relevante, eu desenvolvo capacidades para que eu possa me tornar relevante ontem, hoje e amanhã. E, por último, e 4 cerne, além de integridade, intenção, capacidades e resultados. Eu não posso inspirar confiança se eu e minha equipe, minha organização, não entregam resultados. Isso envolve resultados e capacidades que nós chamamos de competência. Caráter e competência, respectivamente. Integridade, intenção, capacidades e resultados, na sequência, podem gerar altos níveis de confiança. Olhando esse conceito, essa ideia da árvore, se vocês pensarem, integridade é algo que talvez as pessoas não vejam facilmente, como as raízes de uma árvore. Mas quando as raízes são rasas, na primeira ventania ou tempestade, esta árvore não vai ficar em pé, porque há problemas de integridade ligado a caráter. Valores, o que eu acredito, o que eu pratico, vai ao encontro ou de encontro com aquilo? Vai ao encontro, ótimo. Vai de encontro, temos um problema. Intenção, como nós falamos, que envolve o tronco da árvore, aquilo que começa a aparecer. E aqui vem as boas notícias. Eu posso me comportar em cada um desses 4 cernes de forma que eu possa responder a primeira pergunta de um checklist de líder, que é a seguinte pergunta: eu inspiro confiança? A resposta a essa pergunta são 4 subitens que vocês têm aqui. Eu pratico integridade, eu demonstro claramente minha intenção, eu me torno relevante e eu tenho um histórico, entrego resultados e tenho capacidades ou de entregar mais resultados no futuro. Aqui nós temos o primeiro checklist de todo e qualquer líder, que é responder a primeira pergunta desse checklist como líder. Eu inspiro confiança? Eu me comporto de formas a inspirar confiança nas outras pessoas nesses 4 cernes? Então, como vocês podem perceber aqui, confiança é um ativo. Eu posso mensurar comportamentos? A resposta é um sonoro sim. Posso medir integridade, intenção, capacidades e resultados. É dessa forma que milhares de organizações no Brasil, na América Latina e em todo o mundo desfrutam dessa metodologia para que eles possam incrementar sua velocidade de execução, de entregas, diminuir custos graças aos dividendos da altíssima confiança. E para demonstrar isso, essa possibilidade, eu quero agora fazer um exemplo com relação ao varejo, que nós também temos experiência, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Vejam só que curioso, segundo nossa experiência, mais de 70% de uma ótima experiência do cliente no chão de loja está associada aos comportamentos dos colaboradores que estão na linha de frente. Agora, pergunto a todos vocês, quem é o responsável por desenvolver esses comportamentos da linha de frente? A área de treinamento? A área de desenvolvimento? Recursos humanos? Resposta errada.
o responsável pelo desenvolvimento dos comportamentos dos colaboradores que geram essa experiência do cliente, quer seja numa loja física ou numa experiência virtual, se chama líder. Agora, como eu posso usar a confiança para desenvolver esses comportamentos que vão gerar ou não uma ótima experiência do cliente? Existem 3 princípios que nós aprendemos que, por exemplo, no varejo, podem ajudar, quer seja digital ou presencial. Primeiro, a empatia, a capacidade de me colocar no lugar das outras pessoas. Primeiro, grande princípio da lealdade de cliente. Segundo, responsabilidade, assumir responsabilidade e cumprir os seus compromissos. E terceiro, o que nós chamamos de generosidade. Esses 3 pontos são alimentados pela confiança, integridade, intenção, capacidades e resultados, neste exemplo aplicado para o varejo. Então, com isso, existem, graças a esses 3 princípios de empatia, responsabilidade e generosidade, isso gera o que nós chamamos de 6 práticas de lealdade. Por exemplo, conectar, criar uma conexão humana genuína com outra pessoa. Escutar e se comunicar com empatia, tentar entender profundamente as necessidades de todo e qualquer cliente. Princípio 2, que envolve responsabilidade, descobrir o verdadeiro trabalho a ser realizado, que envolve, tanto para clientes externos quanto para clientes internos ou colaboradores. Monitorar para fortalecer o relacionamento, quanto o nosso relacionamento está gerando frutos e resultados para os nossos clientes internos ou externos. E, por último, generosidade, compartilhar ideias abertamente para que todos ganhem e surpreender com adicionais inesperados. Então, por exemplo, essas 6 práticas que vocês estão vendo aqui, baseadas em empatia, responsabilidade e generosidade, podem ser desenvolvidos baseados na velocidade da confiança, integridade, intenção, capacidades e resultados. O último ponto que eu queria trazer para todos vocês sobre essa experiência da Franklin Covey no desenvolvimento da velocidade e da confiança, eu trago aqui uma pessoa que eu vou chamar aqui de Janete, que vocês estão vendo aqui. Essa colaboradora, ou essa líder, ou essa pessoa, ela chegou a algumas conclusões para que ela possa liderar na velocidade da confiança. Primeiro, ela descobriu que confiança não se aprende dentro de uma sala de aula. Confiança se desenvolve em uma jornada, e que envolvem 3 grandes etapas. Primeiro, preparação. Segundo, um aprendizado e prática. E terceiro, a aplicação e sustentação no dia a dia dessa, por exemplo, líder de loja, que é da Janete, que vocês estão conhecendo aqui. Preparação. Dentro do livro, vocês têm, para quem comprar o livro, ou para quem for assinante já, o cliente da Franklin Covey, vocês têm o que nós chamamos de assessment, ou quociente de confiança, ou trust quotient, que mede integridade, intenção, capacidades, resultados e comportamentos que inspiram ou não confiança. Ponto 1. Ponto 2. Nessa jornada, envolve alguma sessão de prática ou de aprendizagem, um livro ou qualquer outro tipo de aprendizagem. E, por último, práticas diárias e semanais para que ela possa aplicar, a Janete, nesse exemplo que vocês estão conhecendo aqui, esse nome fictício, sem dúvida, para que ela possa aplicar e sustentar semanal ou diariamente a integridade, intenção, capacidades e resultados para que ela possa definir o objetivo do negócio, por exemplo, o que é uma liderança liberal baseada na liderança na velocidade da confiança e práticas disso para que ela possa ensinar a equipe a cada semana, não somente numa sala de aula, em um único encontro anual ou mesmo semestral, conhecer confiança, mas praticar confiança para que ela possa, ela e a equipe, desfrutar da integridade, intenção, capacidades e resultados em termos de confiança. Bom, Guilherme, eu te pergunto aí se agora faz mais sentido, numa resposta um pouco mais longa que eu fiz a sua pergunta, se confiança é realmente um ativo tangível e algo que a gente pode desenvolver, uma habilidade que pode ser desenvolvida como líder. Então, Guilherme, por favor, aí. Eu acho que você não só respondeu, mas como deu um bom caminho para quem tem interesse em buscar um pouco mais, a entender o que é a confiança, como quantificar a confiança. E a gente vinha falando, né, Bill, hoje pela manhã, o quanto nesse mundo disruptivo, nesse mundo de transformação, a gente volta a buscar a nossa base em cima de princípios, né? Como você mesmo comentou, a confiança ela é algo que se desenvolve, ela é um conjunto de comportamentos.
E como é que você vê essa dinâmica hoje nesse mundo em constante mutação? Como se manter de fato aí confiável no longo prazo? Você sabe que um ótimo ponto, Guilherme, que você trouxe, porque isso me lembra quando eu era cliente da Franklin Covey. Eu, então, como disse, né, como cientista da computação, eu li uma das frases que o Dr. Covey trouxe para nós, que foi a seguinte, aliás, está dentro de um outro livro chamado Liderança Baseada em Princípios. No momento que nós estamos vendo, mas veja, ele afirmou isso, o Dr. Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele afirmou isso há quase 25 anos atrás, 25 anos atrás. No atual contexto, existem somente 3 constantes. Primeiro, mudanças. Segunda, princípios. E terceiro, escolhas. Mudanças cada vez mais rápidas, cada vez mais intensas. Princípios que são atemporais e atuais. Princípios que não vão mudar. São os mesmos princípios há 100 anos atrás e serão daqui a 30 anos. E escolhas, o que eu uso para me adaptar a essas 2 primeiras constantes. Então, com esses 3 pontos, o que eu tenho visto, Guilherme, e todos que estão aí participando, é que cada vez técnicas, por exemplo, técnicas de desenvolvimento de sistemas, programação estruturada de sistemas, depois orientação a objetos e tudo que está acontecendo. As técnicas mudam cada vez mais rápido, mas os princípios são exatamente os mesmos. A chave para isso, então, o que eu tenho visto, Guilherme, é líderes eficazes conseguem dominar princípios e não técnicas. Porque a técnica pode mudar, mas o princípio, por exemplo, de sustentação, empuxo, arrasto e peso. O que isso faz? Faz com que uma pessoa, um prédio, qualquer coisa, voe. Mas se um desses princípios for violado, sem sustentação, sem empuxo, sem motor, sem arrasto aerodinâmico e sem peso, cai avião, pessoa, prédio, qualquer coisa. Então, percebe? Dominar princípios e não técnicas são essenciais, principalmente em um ambiente com tantas mudanças, dominar princípios para que eu possa fazer como eu me adapto a essas 2 constantes cada vez mais intensas, que são as escolhas. Então, mudanças, princípios e escolhas são os nossos aliados, não só como gestor, mas como pessoa em qualquer instante atualmente. Muito legal. Um comentário aqui do Diogo, contando que ele aplicou no time dele o programa do Speed of Trust e que, sem dúvida, ele teve uma mudança total de resultados em razão da melhoria da confiança do time. Então, está aí um depoimento de alguém que provou na prática, né, os princípios pregados e trouxe aí um resultado de confiança. É bacana você falar sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente sempre fala aquele velho jargão de que a gente contrata ou costumava contratar pelo técnico e a nossa saída normalmente ela é movimentada ou impulsionada por um comportamento, né? E isso eu acho que está ficando cada vez mais latente nas organizações, nos diferentes níveis. Como é que você enxerga essa situação? É isso que você está enxergando nas empresas às quais vocês têm feito algum tipo de parceria? Olha, Guilherme e todos que estão aí participando, o que a gente percebe é que as organizações que conseguem desenvolver uma cultura baseada em integridade, intenção, capacidades e entregas de resultados, você tem tantos interesses de stakeholders, questão talvez de resultados ou de competências, como também princípios que envolvem integridade e intenção, que envolve o servir a cultura interna, tratar pessoas como pessoas, não como coisas. Então, o que acaba acontecendo é que organizações, olha só que curioso, organizações segundo uma consultoria chamada Watson Wyatt, organizações que desfrutam de um alto índice de confiança, integridade, intenção, capacidades e resultados, conseguem gerar 3 vezes mais de retorno aos seus acionistas. 3 vezes mais. Ou seja, é algo mensurável. Essas são as boas notícias. Mas tem más notícias, Guilherme, porque o modelo mental que, pela nossa experiência de muitos líderes, está baseado somente em competências e em resultados. O que ocorre? Sem integridade, sem intenção, não é possível, no dia de hoje, inconsistência de problemas desses 2 primeiros cernes de caráter. E isso envolve uma pessoa, pode envolver uma equipe, uma divisão, uma unidade de negócio, uma planta talvez, ou até mesmo toda a organização. E aqui são notícias muito duras mesmo. A despeito de bons resultados,
pode ser que a organização esteja ruindo do ponto de vista caráter, do ponto de vista integridade e intenção. Isso é insustentável, são como raízes rasas, né, que nós falamos. Ou seja, quando você trata a caráter, é mais difícil. É possível, segundo essa metodologia, mas é mais difícil do que você desenvolver competência. Então, aqui vem boas notícias também. Você pode mensurar comportamentos de integridade? Pode. Mensurar comportamentos de intenção também pode. Ou seja, caráter também é mensurável. Essas são boas notícias. Eu, como pobre cientista da computação que adoro mensurações, então isso pode ser sim mensurável e mais do que isso. Qual é a minha capacidade de praticar caráter, competência e, como consequência, atrair talentos, reter talentos dentro da organização, que não significa só competência e que está tudo resolvido só com confiança. Isso é o início de tudo. Depois vem as competências, análise competitiva, estratégia, sem dúvida que são os componentes fundamentais, mas confiança sem essa água, essa planta chamada organização, não consegue sobreviver. Essa é a nossa experiência, Guilherme. Legal. Será que é por isso? Vou fazer um paralelo que talvez seja meio maluco aqui, mas é só para a gente tentar desenvolver sobre o tema. Mas quando a gente olha agora empresa de capital aberto, mercado financeiro, né, e essa busca pelo selo ESG, você colocaria eventualmente essa questão comportamental dentro do aspecto da governança? Ou seja, a gente fala que confiança ela não pode ser rasa, né? Ela tem que ser uma raiz profunda nesse sentido. Será que é isso que as empresas também, ou que os investidores estão buscando, empresas que consigam dar sinais claros de que elas desenvolvem um aspecto de confiança como um pilar de sustentação aí de longo prazo? Pela nossa experiência, Guilherme, que a gente está vendo dentro do ESG, eu vou pegar uma dessas letras, o S do Hum, social, só como uhum, exemplo. uhum. Dentro do S do social, a confiança, como a água, tem aquele efeito ondulante, o efeito ripple, né? Ou seja, quando você inspira confiança como pessoa, isso afeta a sua confiança pessoal, sua confiança interpessoal, confiança da organização, confiança de mercado e confiança social, que é o ponto onde eu queria chegar. São 5 ondas. Começa pela pessoa, começa pela liderança. Ele é a gota, ele é o protagonista que escolhe se comportar para inspirar confiança. E daí começa a questionar ou a trazer, por exemplo, processos. Nós temos o caso de uma empresa que o dono ou fundador dessa empresa viu que tinha 2 ou 3 funcionários lá no chão de fábrica aguardando numa fila. E ele então perguntou: o que vocês estão esperando? Ah, estamos aqui esperando o almoxarifado que está fechado para a gente tirar a peça aqui. O que ele fez? Espera aí, vamos derrubar os muros desse almoxarifado. Não vai ter mais cadeado aqui. Porque o que ele fez? Ele revolucionou a empresa para que eles pudessem trabalhar sem cartão de ponto e sem portas no almoxarifado, que muitos mais falam, peraí, mas e se o pessoal pegar peças, etc? Não, o que acabou acontecendo? Passou a ser uma das 10 empresas mais confiáveis da Europa no fornecimento de autopeças para fabricantes. Volkswagen, por exemplo, reconheceu nessa empresa como um dos melhores fornecedores sem ruptura. O caso até de alguns funcionários que, quando viram que algumas peças estavam com problema de fabricação, eles pegaram o próprio carro, 5 pessoas no carro, foram com as peças debaixo do braço para a Volkswagen, sem ninguém pedir para eles isso acontecer. Quer dizer, por que isso ocorre? Aqui vem as boas notícias, isso não é acaso. Isso pode ser deliberado, percebe, pela ideia de um líder, o fundador ou diretor dessa empresa, de criar uma cultura baseada em símbolos de confiança. Isso gerou uma confiança de mercado e até lá, em última instância, qual o impacto social que essa empresa tem baseado em caráter e em competência em termos de impacto, de contribuição para a sociedade como um todo. Percebe? Então, ou seja, eu não consigo chegar, agora vem da parte dura, no S de social, que é a última onda, se eu não tenho um cerne forte de confiança. Essa é a parte dura para alguns, mas consistente, cria congruência quando nós pensamos nisso, né, Guilherme? Não, legal, muito bacana esse paralelo. E aproveitando aqui uma questão que surgiu aqui no nosso chat, da Silvina, se nós podemos confiar na pessoa, mas não na empresa. E como confiar com o medo constante de possíveis demissões? Olha, uma fantástica pergunta, e eu vou dizer com as cicatrizes do meu rosto como pobre cientista da computação que até então enxergava confiança como algo binário, ou eu confio ou eu não confio.
Agora, quando você, ao invés disso, pensa como confiança nesses 4 componentes, integridade, intenção, capacidades e resultados, se eu desconfio de uma empresa, por exemplo, o que eu estou desconfiando dela? Estou desconfiando caráter ou competência? Posso desconfiar? Sim. Se os resultados não estão bons, eu estaria desconfiado, sem dúvida, porque isso envolve competência. Ou pode ser que eu não tenha uma desconfiança de competência, de resultados, mas tenho suspeita de intenção. Então, nós podemos usar esses 4 elementos para olhar. Aliás, um convite para vocês lerem outro livro também do Stephen Markov, chamado Confiança Inteligente, que é justamente usar 2 eixos: propensão a confiar, em termos de emoção, e capacidade de análise, inteligência, ou seja, percebe? Tem razão e emoção, os 2 unidos. Se eu só tenho uma propensão a confiar, mas não analiso nada, posso ser ingênuo. Se eu só analiso, mas não tenho uma propensão a confiar, eu suspeito de tudo e de todos, eu só confio em mim. Ou seja, quando eu uno esses 2, propensão a confiar e capacidade de análise, é o que nós chamamos de confiança inteligente. Então, o que eu sugiro é, quando eu desconfio de uma empresa ou de alguém, o que eu estou desconfiando? Integridade, intenção, capacidades ou resultados? E vem a última pergunta, com muita cicatriz no meu rosto. Eu não posso mudar a confiança de alguém, mas eu posso escolher me comportar de formas a inspirar confiança. Confiança não serve para colocar o dedo na cara dos outros, serve para avaliar nós próprios, para fazer a pergunta de eficácia, que nos torna eficaz de uma hora para outra. O que eu posso fazer sobre mim, sobre a mim como pessoa, em termos de integridade, intenção, capacidades e resultados? Essa não é uma resposta, uma varinha mágica, por favor, não entendam isso, mas é o que nós chamamos da perspicácia de um smart trust, ou seja, de uma confiança inteligente. Muito bacana, muito bacana. Nosso tempo está chegando aqui no final, Bill. Foi fantástico conversar contigo. Acho que esse tema aí a gente poderia passar horas e horas e horas. Se o microfone tivesse aberto, acho que a gente teria diversos comentários, perguntas adicionais. Mas se você puder resumir aí em 1 minutinho uma mensagem final sobre o tema e fazer o fechamento. Olha, primeiro, muito obrigado a todos por estarem aqui participando e ouvindo aqui um pouco. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que estão fazendo esse fantástico evento acontecer aqui com o Instituto Connect. E uma recomendação a todos. São necessárias 2 pessoas para criar confiança, mas quem inicia esse processo é uma pessoa. Então, quando eu escolho aplicar confiança, me comportando de formas a inspirar confiança, eu não consigo fabricar o sentimento, mas consigo me comportar de formas para que eu possa inspirar confiança em outras pessoas. E essa é a competência mais rápida, mais ágil e mais rentável de toda e qualquer organização, pública, privada, com sem fins lucrativos. Então, boas escolhas a todos em como usar a confiança como um ativo, como algo mensurável, e não como um sentimento. Não consigo fabricar um sentimento, mas posso deliberadamente escolher, diária ou semanalmente, me comportar de formas para que eu possa inspirar confiança, que é a gênese e a competência crítica de todo e qualquer líder de uma organização pública, privada, com sem fins lucrativos. É isso, Guilherme. Bill, novamente, muito obrigado. Papo muito bacana. Acho que o nosso bate-papo vai estar gravado para acesso futuro daqueles que não conseguiram estar nessa palestra, nessa nossa conversa. E gostaria também de convidar a todos para que acessassem a nossa sala de encerramento. Nós temos algumas mensagens finais, algumas reflexões ali sobre a nossa jornada desse dia, que foi está sendo o iConnect Experience 2021. E aguardando aí ansiosamente por uma nova oportunidade, viu, para a gente trocar mais uma ideia sobre esse e outros temas. Vai ser uma imensa honra, Guilherme, e a todos, obrigado. Boa noite a todos e grandeza sempre. Obrigado. Obrigado, grande abraço.